Olá, aqui quem fala é o professor Alecos, seu professor favorito. Hoje nós vamos falar sobre a representação das cadeias carbônicas. Para você entender direitinho o que eu vou te explicar hoje, você precisa ter assistido a aula anterior, que fala sobre o carbono e as suas propriedades, ok? Se estiver assistindo essa aula diretamente do YouTube, segue o link que eu deixei aqui na descrição. Se você já está no blog, o link está logo acima. Na aula passada, nós comentamos que o carbono possui aquela habilidade toda especial de formar cadeias, lembra? Muito bem. Então, antes da gente começar a falar sobre essas cadeias efetivamente, é importante que você saiba o que é que está acontecendo quando você vê uma delas escrita em algum lugar. Nós temos 5 formas diferentes de representar um composto orgânico, das quais 2 são um pouco mais importantes porque você vai ver com mais frequência, ok? A primeira dessas formas é a fórmula molecular. Com essa daqui você já está familiarizado porque funciona exatamente igual às demais substâncias químicas. Aquela simples listinha, como se fosse uma lista dos elementos presentes ali na substância, acompanhado das suas respectivas quantidades. Assim, a molécula de etanol, aquele mesmo que você usa no carro, que é o mesmo que está nas bebidas alcoólicas, inclusive o mesmo que você usa para limpar superfícies. Essa substância é formada por 2 átomos de carbono, 6 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. Assim, basta você escrever C2H6O. Em seguida, nós temos a fórmula estrutural. Essa forma vai te mostrar não somente os átomos e suas quantidades, mas também a forma e a ordem como eles estão ligados, assim como as posições de cada um, que é muito mais importante. Não adianta você saber quais são os ingredientes do bolo se você não souber como montar. Como exemplo, nós vamos usar a mesma molécula, a de etanol ou álcool etílico, que é a mesma coisa. Os ingredientes que a gente falou agora há pouco ficam montados assim. Isso aí que você está vendo é a estrutura do álcool etílico. É mais ou menos assim que a molécula dele é. Existem, como a gente já comentou, centenas de milhares de compostos diferentes. E você sempre vai representar desse mesmo jeito, colocando todos os átomos e as suas respectivas ligações e posições. Sempre. Pelo menos neste modelo aqui. Como você já deve ter pensado, isso dá um trabalho gigantesco. De qualquer forma, é importante a gente conseguir enxergar a estrutura, as posições e tudo aquilo que a gente consegue enxergar na fórmula estrutural. Porém, se a gente for ficar escrevendo todos os elementos e ligações um por um todas as vezes, você nunca vai terminar de estudar. Por isso, nós temos a fórmula estrutural simplificada. Essa é a mais importante de todas, porque é a que a gente mais usa na lousa, no caderno, no livro, em todos os lugares. Tá? Essa junto com a próxima que eu vou explicar daqui a pouquinho. Neste modelo aqui, nós vamos agrupar algumas partes muito numerosas, né? Especialmente os hidrogênios. Às vezes a gente agrupa algumas outras coisas, porém é bem menos comum. Normalmente o que a gente agrupa é o hidrogênio. Então veja, você tem aqui na pontinha da sua estrutura C, H, H, H. Tem 3 átomos de hidrogênio ligados a um de carbono. Para você não precisar fazer C, tracinho, H, tracinho, H, tracinho, H, tracinho, outra coisa, todas as vezes, a gente simplesmente escreve CH3. Igual ali na fórmula, lembra? Você simplesmente lista, você vai listar ali quantos hidrogênios estão ligados. Se aparecer alguma coisa diferente de hidrogênio na estrutura, como oxigênio, por exemplo, você coloca ele normalmente ali no seu desenho. Assim, isso vira isso. Isso vira isso e assim por diante. Temos ainda o modelo de linhas de ligação. Ele é igualmente importante porque ele também aparece bastante, especialmente nos vestibulares. Aqui você precisa prestar um pouco mais de atenção para não se confundir. Ele é mais simples e mais fácil de escrever, porém, muitas coisas ficam subentendidas e você vai ter que
pensar um pouquinho para não esquecer delas. Mas por enquanto você não precisa se preocupar, porque eu vou te explicar tudo direitinho. O modelo de ligação é a forma mais simples de todas de representar um composto orgânico. A gente usa normalmente para representar compostos maiores ou muito complexos. Nesta representação, basta desenhar linhas em zigue-zague para indicar as cadeias. Linhas duplas indicam ligações duplas e linhas triplas, ligações triplas. Você deve entender automaticamente que em cada ponta ou vértice é um átomo de carbono, que já está com todas as suas ligações restantes ocupadas com hidrogênio. Só lembrando que devem ser ao todo 4 ligações. Assim, a molécula de 5-metil-hexadoisino, que é essa que você está vendo aí, fica apenas assim. Neste desenho você tem carbono aqui, 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 aqui e aqui. E você tem uma tripla ligação aqui. Note que neste carbono da ponta, apenas uma ligação foi usada. Consequentemente, sobraram 3. Automaticamente, você subentende que estão preenchidos por hidrogênios. Está na pontinha, então aqui é um CH3. Aqui, por outro lado, 3 ligações foram utilizadas com outros carbonos, é um carbono terciário. Apenas uma ligação sobrou, é um CH. Se houver alguma coisa diferente de carbono e hidrogênio, aí sim você precisa escrever, como no caso da butanona, que possui 4 átomos de carbono e uma dupla ligação com oxigênio aqui. Por último, estão as estruturas tridimensionais. Elas servem para você ver como fica a molécula na vida real. É claro que não dá para você fazer sem o auxílio do computador, a menos que você seja um exímio desenhista, igual eu. Essas estruturas podem aparecer na forma de esferas e pauzinhos, evidenciando os tipos de ligação que você tem ali, ou podem ser do tipo esferas somente, tentando aproximar-se do espaço real ocupado pelos átomos e suas eletrosferas. Então são esses aí os 5 modelos que você vai encontrar com maior frequência, que são a fórmula molecular, somente os elementos e as quantidades, a fórmula estrutural, todos os elementos, ligações e posições, a fórmula estrutural simplificada, ainda é uma estrutura, porém com os hidrogênios agrupados, a fórmula de linhas, somente os tracinhos indicando as ligações, e, por último, o tridimensional, que você pode ver em algum livro, no computador, na internet, ou o seu professor pode levar para você. Você não precisa decorar todos estes modelos agora já, porque você vai ver eles toda a santa aula. Mas você precisa entender muito bem como cada um funciona, porque senão nada vai fazer muito sentido ali para você, tudo bem? Se você tiver dúvidas, deixa um comentário ou me manda um e-mail, que eu sempre respondo o mais rápido possível. Desejo a todos uma ótima aula e bons estudos.